Olá você, chega mais, eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada episódio entrevisto um brasileiro que vai nos falar sobre as dores e as delícias de morar fora. Aqui você aprende sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Hoje vamos para Santiago, capital do Chile. Vem comigo viajar na história de nossa entrevistada. Antes de eu apresentar minha entrevistada, quero convidar você a assinar o podcast e a me seguir nas redes sociais. Com o nome Brasileiros Longe de Casa, estou no Instagram, Face e também tenho um site. Você pode ainda fazer contato por e-mail, brasileirosLongeDeCasa@gmail.com. Chega de recadinho e vamos viajar! Santiago é a capital e maior cidade do Chile e já impressiona os turistas mesmo antes deles tocarem solo chileno. Aquela vista da janelinha do avião da Cordilheira dos Andes é de fazer o coração errar as batidas, não é não? E é nessa cidade há mais de 6 anos que vive a paranaense Silviane Piccioli. Tudo bem, Silviane? Seja muito bem-vinda. Como é que você chegou no Chile? Olá, Marta, tudo bem? Então, eu costumo dizer que a gente foi jogado aqui no Chile, né? Porque as coisas deram tão certo para virmos para cá que não teria como não vir. Veio uma proposta para o meu marido de trabalho. Eu estava no mercado corporativo de jeans no Brasil, já tinha 10 anos. E tinha recém saído e começado a empreender no Brasil. Já estava com um local montado, tinha alugado um espaço na Vila Mariana, montado um showroom para a área de cosmético artesanal. E quando eu estava com tudo pronto, a minha parte de promoção para começar o meu negócio definitivamente, no mesmo dia ele recebeu um e-mail com um convite para a gente vir para o Chile. Meu marido é físico médico, né, da área da saúde, então, e era uma proposta muito boa, né, e não teve como não vir. Eu não conhecia o Chile e nós estávamos de viagem agendada para férias em maio. Isso aconteceu meados de março. Então, Silviane, só para eu entender, no dia que você estava com os seus panfletos, né, os flyers para entregar, quer dizer, para realmente começar o seu negócio, ele recebe essa proposta e vocês estavam com uma viagem até depois agendada de férias, que não era para o Chile, era para... Não, era para o Chile a viagem. Era para o Chile. Ah, era para o Chile? Ah, então estava escrito nas estrelas, Silviane, estava escrito nas estrelas. Isso, porque muitas coisas aconteceram, desde a gente vendeu o nosso carro em menos de 24 horas, sabe? Para vir, eu tava com uma mala com 51 quilos e a franquia era 32, só que eu estava calculando, né, na mudança já, isso. Eu estava calculando já que eu teria que pagar um excesso, né, porque eu estava vindo de mudança. Aí eu cheguei no check-in, né, pode passar. Como assim pode passar? Eu falei, são 19 quilos extras. Não, tá tudo certo, pode passar. Então, sabe, as coisas foram acontecendo, assim. Em 5 dias que a gente chegou aqui, imagina, alugamos um apartamento. Em 5 dias, estando no Chile. E assim foi. A gente veio com uma proposta, primeiro para conhecer, né, de ficar pelo menos 6 meses inicialmente. Tanto que o meu marido, na verdade foram 3, porque ele ficou com o trabalho dele garantido por 3 meses, caso alguma coisa não desse certo para voltar, né? Aí foi para 6 meses, aí chegou um momento que a gente já estava há 2 anos, e hoje já estamos há 6 anos e meio já sem previsão de volta. E você falava bem o espanhol? Nada, absolutamente nada. Adoro! Então, aí a gente veio. Como eu não conhecia o Chile, nós estávamos de viagem marcada, né, para maio, só que ele tinha que dar uma resposta antes, até final de abril, início de maio. E aí ele falou assim, olha, num belo dia, assim, dia 30 de abril, ele falou, me ligou e falou assim, compra as passagens pra gente ir pro Chile. Eu falei, pra quando? Ele, hoje à noite. Oi?
Ele é totalmente metódico, é físico, né? Então, imagina, jamais ele iria tomar uma decisão assim, né? Mas, como eu não conhecia, ele falou, olha, gente, vamos aproveitar o feriado, né, do Dia do Trabalho, e você conhece, porque aí eu conheço o serviço, eles precisam que eu vá, né? E você conhece o Chile, porque ele já conhecia, né? Pra gente poder dar uma resposta real, se realmente a gente viria ou não, né? E aí viemos, eu fiquei simplesmente encantada. No primeiro momento, eu estava tão bem em São Paulo que eu estava assim, eu vou pra lá, eu falo que eu não gosto e tá tudo bem, e a gente fica aqui. Só que eu cheguei aqui e eu gostei de tudo, absolutamente de tudo. E aí eu tava vivendo um redemoinho de emoções dentro de mim. Eu falei, isso não tá certo, né? O que tá acontecendo comigo, né? Porque... Eu imagino, Silvina, você estava começando a empreender em algo novo. E de repente... Sim, não. E era um hobby que estava virando um negócio. Eu trabalhava desde 2009 como hobby. Então, para eu colocar isso de forma transformar no negócio, era um sonho realizado ali. Eu investi no imóvel, eu investi em imóveis, decoração, papel de parede, tudo, sabe? Que bacana. Mas então, esse turbilhão de emoções, né, que já é complicado mudar de país, né? E aí, quando você chegou aí, graças a Deus, deu até tudo certo, que em pouco tempo você conseguiu alugar um imóvel. Mas e aí? Seu marido ia trabalhar e você? Quando eu cheguei, eu sabia que... eu já tinha pesquisado antes, eu sabia que eu não iria vir para a área do cosmético. Primeiro, que eu tinha toda uma estrutura lá, foi dolorido para mim, essa quebra de vínculo, essa mudança, de deixar, né, tudo. Também eu estava num apartamento que a gente recém havia adquirido, assim, estava morando há 4 anos no apartamento, que eu desenhei o projeto de iluminação, eu desenhei os móveis, sabe? Então, tudo foi assim, eu falei, tipo, o quê, né? Mas, graças a Deus que a gente tomou essa decisão, né, de vir. Eu amo o Chile, de verdade. É um país, assim, que me trouxe muitas coisas, muitas transformações, assim. Quando ele aceitou a proposta do trabalho, a gente ficou 1 mês ainda no Brasil para ver a questão de documentação, ele já vir com o visto e tudo mais. Nesse mês eu comecei a me preparar pelo aplicativo Duolingo. Era o primeiro contato que eu tive com o idioma. Assim, tanto é que a gente chegou, no dia que a gente chegou em Santiago, ele já tinha que se apresentar no trabalho. Ele foi direto para o trabalho e eu fui direto para a parte hotel em outro táxi. Então, eu já tive que me virar ali, fazer o check-in, a entrada, tudo, sem saber, né, do jeito que dava. E aí, como eu sempre fui muito curiosa, assim, no sentido de desbravadora também, sabe? Então, eu falei, eu não vou ficar trancada dentro de casa, jamais. Eu aceitava isso, né? Ainda como eu não sabia o que eu ia fazer, eu estava até na pesquisa ainda, né? Eu vou desenvolver. Eu sabia que eu não queria entrar no mercado corporativo, porque eu queria ter um tempo mais de qualidade, assim. Então, a ideia seria voltar a empreender em alguma coisa, mas também não sabia o quê. Então, estava buscando o mercado e conhecendo, né? Conhecendo Santiago e tudo mais. Aí, o que eu fiz? Aqui a gente usa uma tarjeta, que é um cartão, né, de metrô, que é para ônibus, metrô, é um cartão unificado que chama tarjeta BIP. Eu carreguei essa tarjeta, né, peguei o meu celular com o Google Maps e eu entrava, tinha um grupo, né, no Facebook de brasileiros. Aí eu falei, aonde fica tal lugar que eu posso encontrar algo semelhante ao Brás, semelhante a 25, né? No lugar tal, lá vai ter alguma, não é igual, mas vão ter algumas opções. Pegava o metrô e ia. Passava o dia inteiro batendo perna, entrando de loja em loja. Aqui tem um local que chama Estação Central. Hoje já está mais complicado, depois de 6 anos e meio, a segurança já não está como naquela época, né? Mas muitas vezes, até falando com chilenos, eu falava, onde tem tal lugar? Eu falei, lá no lugar, naquela loja tal. Como que você conhece? Eu bati perna. Aliás, o metrô aí é um dos melhores da América Latina, né? Diz que é bem completo, cobre realmente. Sim, é bem completo. Cidade, e o projeto de expansão continua, né? Não para. Então, cada vez estão inaugurando novas estações. Sim, mas voltando à sua bateção de perna. Então, aí foi assim, sabe? No início eu comecei dessa forma, aí
eu comecei a buscar alimentação saudável. A gente busca sempre ter uma alimentação mais equilibrada. E aqui isso foi um dos primeiros choques, porque eles se alimentam com muito pão. Eu, por exemplo, a gente não come pão em casa. O pão é delicioso. Delicioso. Só que eles comem, sabe, em todo que é lugar que você vai, tem muito, não tem outras opções, assim, que você possa substituir, sabe? E própria alimentação na época não tinha nada. E eu buscava, vou buscar uma salada pronta para eu comprar, sabe? Não encontrava. Aí foi o primeiro tino empreendedor que eu falei, bom, se eu não encontro, ninguém mais encontra. Eu vou oferecer e vou, de repente, vou tentar, né? Eu sempre gostei de cozinhar. E aí, nesse momento, eu encontrei uma brasileira aqui, que ela viveu aqui praticamente, ela veio pequena, com 8 anos, e ela também, e ela foi uma das primeiras pessoas que eu conheci, então ela me incentivou nisso, me apoiava, principalmente com espanhol no início, né, escrever certo, a parte do menu, de corrigir essas coisas, né. Então eu fui lá, criei um menu, desenvolvi, busquei na internet, no Brasil, o que tinha de salada, né, no pote, que é aquela no copo de milkshake. Busquei o que era mais bacana, desenvolvi o menu, fiz umas fotos, coloquei no menu e comecei a oferecer no trabalho do meu marido, no hospital onde ele trabalha. E eu tinha pedido todo o tempo, todos os dias, assim, e era muito. Aí eu comecei das saladas, comecei a oferecer coffee break no hospital para as reuniões dos médicos, né, e tudo mais. E assim foi indo. Só que chegou um momento que isso começou a afetar minha saúde. Por quê? Porque como eu moro muito próximo, eu não tinha como ir de... Eu nem dirigia no momento também, na época. E eu não tinha nem como ir de táxi ou de Uber, de alguma coisa. Porque eu iria estacionar... Se eu fosse de carro, eu iria estacionar do lado da minha casa. Então, eram 2 quadras, eu ia caminhando com uma sacola ou com um carrinho quando tinha mais coisas, e isso começou a afetar a minha saúde, no sentido de carregar peso cada vez mais, e eu fui parar no hospital. Quando eu parei no hospital, meu marido falou, olha, acabou a brincadeira, sei que tá legal aí, você tá né, curtindo tudo, mas não vai dar, não. A sua saúde em primeiro lugar, vamos reavaliar tudo isso e ver o que a gente pode fazer e você buscar alguma outra coisa, né? E aí, nesse momento, eu tinha recebido dele de presente uma câmera semi-profissional, na verdade, de entrada, assim, para fotografia. E eu decidi fazer um curso. Por quê? Eu tive aula de fotografia na universidade, né, quando eu fiz faculdade de moda, mas há muito tempo atrás, e não era uma coisa assim, era uma paixão naquele momento, sabe? Eu fiz a matéria por fazer e como todas as outras, assim, não. E aí eu fui buscar um curso, encontrei um curso aqui, uma quadra também, é muito próximo isso, porque Santiago também tem essa questão que ao mesmo tempo você está na metrópole, mas as coisas te facilitam. Por exemplo, caminhar, sabe, pelo bairro. Eu moro em Providência, que é um bairro super gostoso, arborizado, é um bairro de muitas casas, né? Então, e aí para você fazer tudo a pé é muito prático, né? E eu comecei a fazer um curso intensivo de fotografia. E eu me sentia, chegando lá no curso, assim, eu olhava um monte de adolescentes sabendo tudo já de uma câmera, tudo. E aí o que eu estou fazendo aqui? Nem falava espanhol ainda, né? Para entender a comunicação já era mais difícil, falava termos que eu tinha que anotar e depois ir pesquisar, porque na hora, além de não entender, né, a questão da fotografia, eu tinha que anotar para eu buscar o que ele quis dizer com isso, né? Porque para mim não era familiar, né, os termos. E aí fui desenvolvendo, não sabia nem ligar a câmera e comecei, e até que eu tive assim como um estalo, eu falei, poxa, isso daí é uma possibilidade, porque como eu estava naquela questão da dor, do desapego, que a gente quando sai do nosso país, a gente aprende o desapego, né, só que para mim foi muito doloroso, por tudo que eu estava planejando e tudo mais. Eu falei, eu preciso buscar algo que eu não vá sofrer de novo caso, de repente, ele receba uma outra proposta para ir para outro país ou voltar e que eu não tenha que desfazer, que eu possa continuar, né? E durante esse processo, quando eu comecei a fotografia, eu comecei despretensiosa, não comecei pensando em trabalhar. Simplesmente para eu aproveitar realmente como um hobby as paisagens do Chile. E aí, durante o curso, eu falei, pera, que aí pode sair alguma coisa legal. E eu falei, quer saber?
vou tentar, né? Fiz umas fotos primeiro ofereci para uma brasileira que eu conhecia, né? Uma amiga que ela estava gestante. Fiz umas fotos dela, que de verdade eu ainda coloco no meu portfólio essas fotos até hoje, que eu olho com muito carinho, assim, sabe, daquele momento. E aí fiz essas fotos e também comecei a divulgar, fiz um outro flyer, assim, fotos familiares de criança, coloquei um valor lá e coloquei no grupo de brasileiros. E aí, meu primeiro contato de uma foto paga foi uma brasileira, que eu fotografo ela até hoje, e ela queria fotografar a filhinha dela, a Valentina. Quando ela veio com a proposta de fotografar, ela tinha mais ou menos um ano e pouquinho. E eu ofereci, para não oferecer o Smash the Cake, né, que uma sessão fotográfica para criança, né, mas nem toda mãe gosta, porque é com bolo, aí tem a questão do açúcar e tudo mais, né. Eu falei, a gente pode fazer, de repente, um smash de fruit, né? Levar algumas frutas, né, pra ela. Nossa, eu nem sabia que existia isso. Smash the cake, quer dizer, para brincar mesmo com bolo, aquelas fotos que a criança... A criança amassa o bolo, isso. É o primeiro contato, na verdade, né, com textura, com sabor também. Aí é opcional de cada mãe. Tem mãe que deixa normal, com açúcar, e outras tiram, né, deixa só o creme mesmo, sem açúcar. E aí eu falei pra ela, olha, vamos fazer alguma coisa relacionada a isso. Ela, então, a minha filha não come fruta. Eu falei, ops. Eu falei, o que ela come? Ela falou, ela ama chocolate. Aí eu falei, então eu posso levar um chocolate para a sessão? Ela falou, pode, tranquilamente. E aí eu tive a felicidade de pegar uma cliente que é daquelas que produz muito, sabe? Ela levou a Vale com uma roupa linda, toda assim, perfeita para a sessão, né? Foi num parque. E aí a gente fez todas as fotos. Quando chegou no momento que a criança já estava mais cansadinha, né? Ela já estava mais cansada. Eu falei, agora é minha estratégia. Eu tirei o chocolate da bolsa. No momento que eu tirei o chocolate da bolsa, ela fazia com as mãos, assim, querendo pegar, sabe? Coisa mais linda. E as fotos ficaram um espetáculo também. E aí, nesse momento, a Célia começou a divulgar, a como endossar o meu trabalho, a divulgar, e começaram a vir novos clientes. Aí eu comecei a trabalhando muito com crianças, nesse primeiro momento, porque eu também, quando comecei na fotografia, eu não sabia o nicho que eu gostaria de trabalhar, então eu estava atirando para todos os lados. E aí fui para esse lado do trabalho com crianças, fazia mini sessões, que isso foi uma estratégia que eu usei aqui também. Aqui a gente, naquele momento, tinha muita segurança, então, por exemplo, eu marcava mini sessões temáticas, Dia das Mães. Eu montava 3 cenários num parque. Eu tinha uma parceria de pessoas que me ajudavam com o cenário, decoradoras e tudo mais, né? Então eu montava os cenários e falava, olha, final de semana tal, vou ter sábado e domingo, 2 finais de semana com temática Dia das Mães, né? Antes do Dia das Mães. Então eu montava os cenários e eu ficava fotografando das 8 da manhã às 7 da noite, sem parar, de meia em meia hora. Então era uma sessão mais acessível, eram 20 minutos de fotografia, então era super rapidinho. Aí eu tinha uma amiga que me apoiava nesse momento também, né? Nos bastidores ali. Sim, é pra controlar essa criançada toda. Meu Deus do céu. Mas era rápido, e geralmente não se juntavam, né? Porque saía uma e entrava outra. Então elas sempre chegavam no horário, bem certinho. E aí às vezes eu não tinha nem tempo de almoçar, assim. Mas foi muito bom. A experiência ajudou muito, né? No meu crescimento da fotografia também. E aí eu comecei a identificar que tinha algumas temáticas que eu me identificava mais. Que no caso era a gestante, a mulher empreendedora e todas as suas nuances, né, de mulher, e também a sensual. E aí eu comecei a trabalhar dentro de mim para fazer essa transição. Na verdade, isso foi um crescimento, né, um autoconhecimento também, né, que eu fui buscando e tentando me encontrar, e foi tão natural esse passo, porque desde sempre, olhando hoje para trás, desde sempre eu trabalhei com mulheres, assim, tive o apoio de mulheres, desde pequena eu lembro a minha mãe, a minha tia, eu participava de grupos com mulheres, onde elas iam para, de repente, fazer
um artesanato, alguma coisa, sempre estava envolvida, sabe, nessa temática. Depois, em São Paulo também, eu tinha meu grupo de amigas, a gente, vamos fazer o chá da tarde, o chá da Luluzinha, sabe? A gente sempre buscava umas temáticas para reunir a mulherada e para falar das nossas dores, né? Que a gente só quer falar com mulher, né? Daquele grupo mais seguro. E aí chegou um momento que eu participava de um grupo aqui de brasileiras que chama Mães e Amigas Brasileiras no Chile. E esse grupo foi de grande aporte de rede de apoio, porque a gente sabe, quando a gente está fora do país, né, a gente precisa buscar uma rede de apoio, porque estamos só nós ali. Se a gente não tem os nossos compatriotas ali para dividir, né, fica mais difícil, né, não tem família. Toda a família ficou, né, e é só você e você, né, você e seu familiar, no caso, sua família, eu e o meu marido, que a gente não tem filhos, né? E esse grupo me ajudou muito. A gente fazia encontros mensais de celebração de aniversários de todas as brasileiras, né? E eu participava de tudo e conheci algumas pessoas ali que se tornaram minhas amigas de vida, assim. E a gente começou a se ajudar mutuamente nesse momento. E quando a gente começou a se ajudar no sentido de apoio mesmo às outras, eu falei, por que não? Agora que a gente viu que funciona, a gente não fazer para mais mulheres. E aí que nasceu um projeto, né, que é o Mulheres que Acreditam, que nós desenvolvemos toda uma estrutura, primeiro pensando para o lado do empreendedorismo. Fizemos pensando para o empreendedorismo porque víamos, nós éramos empreendedores tentando empreender, né, víamos a nossa dificuldade ali, né, num outro país e tudo mais. E aí desenvolvemos todo um projeto para a mulher brasileira que vive no Chile. O primeiro ano buscamos parcerias para fazer presencial, né? Conseguimos várias, inclusive um restaurante aqui de umas queridas brasileiras também, que nos cederam espaço para a gente fazer os encontros, que eram quinzenais. A gente fez o lançamento, a gente chegou assim, olha, a gente não tem ideia muito do que vai ser, só queremos fazer isso e fazer algo para apoiar a mulher brasileira. E vamos caminhando. Aí a gente fez como turmas e tinham aulas, então buscamos speakers para falar de determinado tema. Nesse primeiro momento nós fomos as speakers, então eu falei de fotografia de produto, a Karina falou de marketing digital, a Azul falou da parte de disciplina positiva, então cada uma ali na sua temática. E era só para brasileiras que estavam aí? Só para brasileiras. Por que para brasileiras? Porque, primeiro, que pela dificuldade do idioma naquela época, que era muito mais confortável para nós falar em português. Segundo, que as nossas dores, por mais que sejam dores diferentes por estar em outro país, né? Quem muda tem isso, mas a gente está falando de brasileiras que vieram do Brasil com dores relacionadas ao Brasil. Então, esse comparativo de cultura e tudo mais que a gente sabe que tem, né? E a ideia deste grupo é criar um grupo de suporte que seja um grupo profundo, onde cada uma se sustente ali, né? Uma com as outras. Então, esse primeiro momento foi totalmente para o empreendedorismo. Nós abrimos como vagas, abrimos 25 vagas, tivemos 43 inscritas no primeiro momento. Foi assim, tivemos que fazer um processo de seleção, foi muito bacana, assim, pela aceitação, né? Porque todo mundo também estava no mesmo barco sem saber o que ia acontecer, sabe? E comprou a ideia. E aí, ao final desse processo, dessa primeira turma, a gente viu que elas tinham necessidade mais do emocional, apesar que a primeira aula era com a parte emocional, né, que era com uma psicóloga, mas tinha muito mais necessidade de trabalhar o emocional antes do empreender, que não era simplesmente aquilo, sabe, que aí com feedbacks que a gente fez durante as aulas, identificando, então muitas, eu cheguei, eu até fiz um planejamento para eu empreender, mas eu não estou preparada ainda emocionalmente. Eu falei, opa, então vamos dar um passo ao lado e vamos reprogramar o próximo ano. E veio a pandemia nesse momento. E aí, 2020, não poderíamos, aqui fechou tudo, absolutamente tudo, a gente ficou em restrição total mesmo, de não poder sair de casa, tinha hora para ir no mercado, 2 horas na semana, então tinham várias fases assim, e era muito restrito, tinha multa, então não tinha o que fazer. Parece que vocês, 95, estava lendo um dado de ontem, a gente está falando aqui no meio de fevereiro, né? O dado de ontem que 95% dos chilenos já acima de 18 anos já tem a primeira dose. Eu já vou tomar a 4ª dose.
Eu estou esperando em 15 dias mais, eu já tomo a 4ª dose. Meu marido já tomou, porque ele é da área da saúde. E vocês estão aí, como é que tá até aí? Estão saindo, ainda tem que sair de máscara? Total de máscara. Tem uma estrutura aqui que a gente tem um passe de mobilidade que fala, que escaneia atrás da nossa identidade tem um QR Code, então é associado já ao Ministério da Saúde, que já linka com as vacinas tomadas. E aí, se você tem um passe livre, digamos assim. Então, para entrar em locais, por exemplo, fechado, restaurante, essas coisas, só com o passe de mobilidade. Em terraças de restaurantes, por exemplo, não precisa, mas para entrar dentro do restaurante precisa disso. E aí, por exemplo, eu não me contaminei, não me contagiei, né, ainda, mas quem se contagia já automaticamente bloqueia. Ou se eu viajo, por exemplo, eu estou esperando um PCR sair, né? Porque quando a gente chega do Brasil aqui, a gente tem que esperar sair o PCR negativo que a gente faz no aeroporto quando desembarca. Então, você tem que ficar em quarentena até sair esse resultado. E depende muito, às vezes sai rápido, sai em 2 horas, às vezes sai em 6 ou 12, mas esse tempo você tem que ficar dentro de casa. Então, até sair esse resultado, está bloqueado. Saiu o resultado negativo, né? No caso, desbloqueia automaticamente. E aí você pode ir para todos os lados. Agora, Silviane, só uma curiosidade assim, de ordem prática. Você disse que tem esse QR Code na identidade. Então, todo mundo teve que tirar outra carteira de identidade por conta disso? Na verdade, quando você vem para outro país, né, você tem que fazer a documentação daqui, né? Eu tenho visto definitivo, né, já do Chile, e aí eu tenho a minha cédula RUT, que é o número, né, de cidadã aqui. Então, eu sou considerada cidadã, né, dentro do Chile. É uma carteirinha unificada que eles usam para tudo, inclusive tudo que você vai aqui, você fala o número do seu RUT, sabe? Então não tem CPF, identidade. Tudo fica atrelado a esse número. Quem não tem ainda, que está em processo de tramitação de documento, aí tem que pegar no site, né, fazer o QR Code à parte no site. E foi inserido agora no RUT recente, porque antes era o QR Code pelo site. Agora que eles unificaram tudo com o Ministério da Saúde e colocaram com o QR Code que vai atrás do documento. Bacana, porque aí o governo realmente tem um controle de quem está vacinado, né? Enfim, o controle é melhor. Sim, e aí tem leis, tem multas também duras, né, no caso de estabelecimento de que não cumpriu aforo, né, a quantidade de pessoas, né, também se você tá, por exemplo, deveria estar em quarentena e você tá na rua, se te pegam, a multa é salgada, então tem tudo isso, né. Então, caminha para ser mais fácil. E aí a questão da vacina também, né? Se você não tem as vacinas, você não pode entrar nos estabelecimentos, né? Então, de certa forma, meio que ajuda as pessoas a se conscientizarem e tomarem, né, a vacina. E aí, com a pandemia, esse projeto teve que se readaptar, né? Sim, a gente até tentou, eu segurei, assim, no primeiro momento, falei, como era semestral, né? Então eu falei, vamos tentar ver se de repente passa e a gente começa no meio do ano presencial. E aí, no dia das aulas que eram presenciais, a gente falou, para a gente não perder a conexão com essas meninas, com essas mulheres, a gente se encontra via Zoom, mas sem nenhuma temática específica, simplesmente para uma rede de apoio, para trazer o conhecimento e para fortalecer os vínculos antes se a gente for para o presencial, né? Não teve o presencial, a gente fez isso via online, foi muito bom para todo mundo, porque todo mundo estava quase enlouquecendo dentro de casa, imagina, né? Sem poder sair, mães com filhos e tudo mais, então foi um apoio muito grande nesse momento ali. Chegou em agosto, que era a decisão, ou a gente segue online a programação online para o segundo semestre ou não vai ter o ano. E decidimos fazer online. E aí, nesse momento, abrimos aí no segundo semestre para essa turma. Só que aí, essa segunda turma foi só emocional. Muito bom. Eu te pergunto, Silviane, então você que é uma criadora e coordenadora desse projeto que atende, né, as mulheres brasileiras que estão aí no Chile, e você está falando que a parte emocional a demanda foi maior. O que é que pega mais mesmo, assim, de maneira geral? Claro que cada pessoa, isso é muito individual, mas de maneira geral, o que é que pega mais a mulher que está
fora do seu país está vivendo aí no Chile, a brasileira? Eu acho que em qualquer lugar, a falta de rede de apoio é o que mais pega. E quando a gente sai do nosso país, a gente perde a identidade, né? Porque é um conflito de emoções e de sentimentos que você busca se conhecer novamente, porque você está ali, você tem que se criar novamente, tem que criar em outro idioma, tem que aprender tudo do zero, como se está engatinhando novamente. Conhece novas pessoas, novo ciclo de amigos e tudo mais, e aí você meio que se coloca em choque no sentido de, o que eu estou fazendo aqui? Chega um momento, né, que quando passa, geralmente acontece isso depois dos 6 meses, né? Porque os primeiros 6 meses é que você tá desbravando, né? Aí quando chega o momento, aí você identifica, pera, tipo, e agora, né? Já tô aqui, que não tem pra onde correr, né? E você meio que se anula no sentido de se adaptar, então você vai abrindo mão de muitas coisas e deixando de lado outras. E aí a ideia do projeto foi justamente para isso, porque a gente viu isso na gente e conseguimos fazer um resgate aos poucos, né? E queríamos que outras mulheres sentissem isso também, porque como a gente viveu isso, por que não ajudá-las nesse processo, né? E a brasileira que está nos ouvindo e mora no Chile, basta entrar no Instagram, @brasileiras que acreditam. Não, mulheres que acreditam. Desculpa, eu tô com brasileiras na cabeça. Mulheres que acreditam oficial. E é muito bacana, porque agora, como fundação, a gente tem uma parceria de uma universidade, sabe? Então, a gente começou lá tão pequenininho, aos poucos estamos crescendo, e o nosso corpo também de mulheres que estão apoiando cresceu junto nesse processo. Hoje a gente está com quase 30 mulheres aí apoiando todo esse processo, sabe? Porque não é só um curso. Aí temos outras linhas já trabalhando, temos a parte social, que a gente ajuda uma casa de acolhida de mulheres imigrantes, não só brasileiras, sabe? E vários outros projetos acontecendo, e a nossa ideia é trabalhar também como força, enquanto mulher brasileira que vive no Chile, primeiro no Chile, depois a gente pode até estender para outros países, mas inicialmente estamos trabalhando aqui como força para ter representatividade junto à embaixada, ao consulado e aos órgãos competentes aí que possa apoiar a mulher brasileira, empreendedora, mãe, de todos os sentidos, sabe? Silviane, o Brasil tem muita burocracia, né, para se abrir, para se fechar uma empresa. As coisas aí no Chile são mais fáceis ou não? É super difícil, no sentido, primeiro que, como não tem muitas leis como no Brasil, aí às vezes tem situações que ficam de interpretação da pessoa que te atende, entende? Até vou citar um exemplo que aconteceu, assim, que a gente viveu, né, relacionado à carteira de motorista. Antigamente, há alguns 10 anos atrás, não precisava fazer a renovação da carteira de motorista, fazer uma nova carteira, era só renovar. Você chegava com a sua carta aqui, apresentava na municipalidade, e eles, ok, te davam um permisso para dirigir aqui. Quando a gente chegou, a gente pensou que ainda valia isso e fizemos esse procedimento, né, na municipalidade. A pessoa nem conhecia, né, esse trâmite. Falou, não, você tem que fazer a carta. Então, como aqui não tem muitas leis específicas, né, ainda uma falta de algumas leis, vai pela interpretação de cada pessoa que te atende, na verdade, dentro dos serviços. Em outras municipalidades, o que é? É a comuna que a gente vive, é como se fosse mini-cidades, sabe, ou bairros grandes. Então, cada região aqui de Santiago tem uma municipalidade. Eu vivo em Providência, tem a municipalidade de Providência. Quem vive em Las Condes tem a municipalidade de Las Condes. Então, às vezes uma pessoa falava que acontecia uma coisa diferente na outra municipalidade, sabe, que não era igual. Então, não era a mesma linguagem para todo mundo. E aí, o que aconteceu? Eu fui tirar minha carta e não funcionou, né? Para validar, tivemos que tirar, né? E eu fui tirar o ano passado, em 2020. Eu iniciei o processo para tirar a carta de conduzir. E no dia que eu ia fazer os testes, porque aqui se faz tudo no mesmo dia. O psicotécnico, o de vista, tudo. E depois, aprovado, você já faz o prático. Inclusive com o seu próprio carro. Que é meio louco isso, né? Tipo, você vai com o carro para fazer o teste. Tipo...
Ai, que delícia. Já pensou, você foi reprovado, agora você volta como? Né? Volta com o seu carro mesmo. Exato, tipo, você, né? Então, isso que eu falo, sabe? Que às vezes a questão da lei tem umas coisas que não encaixam, assim. E aí, eu cheguei no dia 17 de março de 2020, que estava agendado o meu exame na municipalidade, 7 horas da manhã, e foi o primeiro dia da pandemia oficialmente, que fechou tudo. Fechou tudo. Então, eu não consegui fazer, né, nesse momento, aí eu fui conseguir remarcar só para novembro, quando teve, que aí entrou um processo de abre e fecha, de transição, fase 1, fase 2, fase 3. Então, quando já estava novamente com atendimento, eu marquei para novembro, e aí já não estava mais tudo no mesmo dia, fazia alguns exames um dia e o prático em outro. E aí eu fui com o meu carro, assim, também, tipo, normal, sabe? A pessoa, só que aí também é a interpretação de cada um, né? Você já dirige no Brasil? Então, eu falei, sim, já dirijo no Brasil, né? Então, percebe que você já sabe, né? Então, todo nesse ritmo. É mais, digamos, não sei se eles já vêm com uma coisa mais leve também, porque percebe também que você já sabe, ou só para cumprir um protocolo ali, mas não precisaria, entende? Se tivesse algo específico, não, eu reconheço, enfim. E aí, cada caso é um caso. E a questão da fundação também, a gente colocou uma pessoa, nós contratamos uma pessoa, um chileno, para fazer esse processo, né, de estatuto e tudo mais, justamente para a gente ficar tranquilo com relação a isso, para não ter dor de cabeça, saber que está fazendo exato, como se deve, e não ter surpresas na frente, né. Ô, Silviane, eu vi um vídeo, eu não sei se é verdade, queria confirmar com você, se você sabe, até porque você é fotógrafa, talvez saiba, que é proibido o uso de drones na área urbana. Tem isso mesmo? Não é tão seguido, assim, óbvio que, por exemplo, pela questão qual é a palavra? Não é respeito à privacidade, né, da pessoa, mas não é muito respeitado, assim, ao pé da letra, porque não tem um controle, na verdade. É óbvio que se você vai num parque, você não vai poder estar com o drone aberto ali, que as pessoas vão falar. E até porque a municipalidade também usa, né, drone como em caso de averiguação de alguma coisa, de repente um roubo, alguma coisa, eles usam dessa ferramenta para buscar, sabe? E aqui até teve uma vez, eu moro no 8º andar, né? E uma vez eu bem tranquila na minha sala, assim, super confortável, e um negocinho assim, na hora, né? Primeira coisa que a gente faz, fechar a janela, né? Porque vai saber. Vai saber, né, o que acontece. Mas não se repetiu, porque se repetisse a gente poderia também fazer uma reclamação, enfim, não sei se resolveria, mas enfim. Então, assim, para o turista que vai pegar assim, ali naquela área do Palácio La Moneda, enfim, nos pontos turísticos onde tem... Então, nem é recomendado isso pela questão de segurança mesmo, que você pode ficar sem seu drone. Até o celular tá bem complicado, assim. Aqui não existe. Agora tá mais violento, né? Nos últimos tempos. Mas antes você não tinha o roubo como tem no Brasil, né? O assalto, né? É roubo à baixa. Eles são especialistas, tipo, você não sente que foi roubado. Isso acontece muito, assim, né? E são muito mãos leves nesse sentido. Aí tem vários golpes que te sujam a roupa, falam que vão te ajudar, sabe? Coisas que acontecem assim. Então, são coisas que acontecem em pontos turísticos, que acontecem em qualquer lugar também, eu acredito que deve ter, né? E aí os carabineiros que ficam lá perto de La Moneda, por exemplo, nesses pontos, eles o tempo todo guardam o celular, não ficam com o celular na mão, né? Que hoje, assim, você tá com o celular, passa e leva, sabe? Não tem a violência da arma, né? Mas tem o furto, né? O te enganar. Como é que a gente faz para evitar um perrengue no Chile? Qual que seria um perrengue? Olha, eu acho que o primeiro de tudo é você considerar que você está em outro país, que você não é porque você saiu do Brasil que você não tem que ter atenção. Isso vale para qualquer lugar, não somente no Chile. Às vezes a pessoa sai, o turista sai de viagem e porque tá mais organizado e tudo, ele acha que é questão de outro mundo e não. A ocasião faz o ladrão, digamos assim, né? Então, se você deu oportunidade, vai acontecer, né?
Isso é, primeiro, o perrengue primeiro, você saber as palavras básicas, né, do espanhol quando você vem. Tem algumas palavras que em espanhol e em português, né, não são a mesma coisa, que você pode passar vergonha de repente, né. Por exemplo, se você vai num restaurante e pede uma concha. A concha aqui concha é o órgão sexual feminino, né? Então, a pessoa... Então, sopa, você pede para tomar sopa ou com outra coisa, né? Exato, colher, né, também. Então tem que cuidar, né, com os termos básicos. E acho que isso é o principal, sabe? Você tentar falar o mínimo possível quando você vai para outro país, né? Para você identificar, porque as pessoas que te atendem não são obrigadas a entender o português, né? E às vezes a gente fica meio que, eu vou falar em português, tudo entende porque espanhol é parecido. Não é, né? Tem muita coisa que dá, e isso te evita de você cair em enrascada. Por exemplo, na questão de troco, né? De identificar troco. E eu até recomendo, tem uma amiga minha muito querida, que ela tem um blog aqui, a Rosi Guimarães, que chama Blog Nós no Chile, e que ela tem toda a preparação, ela conta tudo, absolutamente tudo que pode passar, assim, ela é publicitária também da área de comunicação, então, quem quiser vir para o Chile, não deixe de seguir e acompanhar, que eu acho o blog mais completo, sabe, de informação, assim, tem outros, mas esse para mim é o mais completo, assim, de... E você já passou algum perrengue aí por conta da língua? Ai, passei vários. Então conta pra gente. Que depois que passa, na hora é difícil, mas depois que passa é até divertido, né? Não tanto pela questão do idioma, porque o que acontece muito? Quando você fala, mesmo que você fale a palavra correta, a pessoa, se você não fala com o acento correto, eles não entendem. Além de muitas vezes até pode entender, mas muitas vezes fazem de conta que não entendem e aí fica, tipo, você não consegue comunicar, né? A questão de pedir comida, por exemplo, você achar que é uma coisa e é outra, sabe? O ponto da carne, por exemplo. Várias coisas nesse sentido. Além disso, também tem a gente que vive aqui, pelo menos eu vivi a questão do... Antes eu me importava mais com isso, hoje eu não dou espaço, né? Porque existe muito a questão do meio que um pouco de machismo e xenofobia, sabe, dentro dos locais. E aí uma vez a gente é acostumado com qualidade de produto, né? Uma vez eu fui numa vendinha que tem aqui do lado, praticamente, da minha casa, que é tipo uma quitanda, assim, que vende de tudo, frutas, né, verduras. E aí eu pedi um brócoli, era um couve-flor, na verdade, e tinha um que tava na vitrine que tava, assim, todo manchadinho de preto, né? E aí ele falou assim, bem, sabe, grosso, assim, você quer pra ver ou pra comer, sabe? E eu entendi, só que na hora, tipo, pra mim foi um afronte, né? Aí na hora eu falei, eu como com os olhos primeiro, eu preciso ver pra depois comer. E aí sim, não levei. Outra vez, as 2 vezes que aconteceram isso na mesma venda, nunca mais eu fui lá, só pra esclarecer. É do lado, mas eu não vou, eu faço questão de não ir. Eu também fui comprar uns morangos, e aqui os morangos são gigantes, suculentos, tudo, e tinha acabado de chegar uma caixa fresca, né? E aí eu vejo que é meio que abuso, assim, sabe? No sentido de vamos aproveitar, já que é estrangeira, sabe? Eu falo como eu quero e tudo pode. E aí eu pedi um morango, né? E era um senhor que atendia. E aí eu falei, posso pegar dessa caixa? Ele, não. Aí ele bem assim, tipo, velho, você não quer, né? Eu falei, não. Larguei a sacola e saí fora, sabe? E você acha que isso, assim, se fosse com uma chilena, não aconteceria? Ele daria os mais frescos mesmo? Não, de forma alguma. Além de, não sei nem se dá mais fresco, mas o tratamento é outro, sabe? E aí você acaba avaliando o que vale a pena. Assim como tem essas situações, tem muita oportunidade de trabalho, por exemplo, né? E, Silviane, como a gente tem uma pegada turística também, me fala aí um programa fora do circuito que você recomenda fazer. Então, assim, um programa que o chileno faz e que não é tão comum a gente que vem de fora fazer, ou então até que seja turístico, sim, e que você fala, nossa, mas isso é imperdível, realmente isso quem vem aqui não pode deixar de fazer. Deixa eu pensar, tem tanta coisa, na verdade, uma das coisas que é até
dentro do turismo, porém não é tão de fácil acesso, porque geralmente as pessoas vêm rápido para o Chile, né? O que eu recomendaria é quem vem ir com tempo, porque o Chile tem as belezas de norte a sul. Então, geralmente a pessoa vem para Santiago ou vai para o Atacama, mas no sul tem lindas paisagens, tem lagos, tem termas geométricas, tem o Iloílo, que é maravilhoso, sabe? Tem Pucón, tem os vulcões. E também não tão longe de Santiago tem o Vale Colchagua, que é o principal vale dos vinhos mais premiums do Chile, que fica umas 3 horas e meia daqui, que é a região de Santa Cruz ali, que não é todo mundo que vem, mas que se eu recomendaria para algum turista que, eu vou para o Chile, tira pelo menos 2 dias a mais para ir para lá, passar um dia num hotel, numa vinícola de lá, sabe, para ter essa, porque as melhores vinícolas estão lá, os melhores hotéis, os melhores restaurantes, assim, sabe, que harmonizam e estão nessa região. Uhum. E você tem saboreado muitos vinhos aí? Sim, na verdade a gente tenta aprender dia a dia, né, com o vinho. Nós não tínhamos a cultura de tomar vinho antes, assim, de conhecer mesmo, né, antes de vir. A gente aprendeu aqui, entender um pouco mais nesse sentido. Isso é bem bacana. E o bom daqui, uma das melhores coisas do Chile, né, é a questão do vinho mesmo, que é engraçado, né? Eu não vejo que o chileno em si aprecie tanto o vinho quanto o estrangeiro, né? Eu acho que eles são mais assim, tenho certeza que eles são mais na pegada mais da cerveja, sabe, do que do próprio vinho. E de verdade, pra gente é um privilégio de ter produto com qualidade, né, e bom preço, né, que a gente sabe a diferença disso. Silviane, a gente está chegando ao final do programa. Me diz, o que o brasileiro pode ensinar ao santiaguino? Olha, eu acho que a questão do bom humor é um dos pontos, assim, principais. E de verdade, tem muitos santiaguinos ou chilenos, enfim, que gostam muito dessa pegada do brasileiro. Apesar de tudo isso, né, o brasileiro é muito bem visto aqui no Chile, coisas que as outras nacionalidades não são tanto, né? Digamos que de todas, o brasileiro é o mais bem visto, assim. Então, pela questão do bom humor, pela questão da força de trabalho, sabe? De não ter tempo ruim, de ser proativo. Mas eu acho que, se fosse ensinar, acho que essa questão do nosso jeito transparente, sabe? Acho que isso seria de poder falar real, assim, e de boa, sabe? Não tem que escalar, por exemplo, porque está acontecendo alguma coisa no trabalho, não tem que falar para o chefe dele resolver. Eu vou e falo direto com a pessoa e não vai ter nenhum problema depois, entende? Esse tipo de comunicação, assim, mais direta, digamos. Direto. E o que o santiaguino pode ensinar ao brasileiro? Eu acredito que desfrutar mais do tempo de qualidade. Isso foi uma das coisas que a gente aprendeu aqui. Nós viemos de São Paulo e quando a gente chegou, tava ligado no 220, né, e tudo, e principalmente pro meu marido na área corporativa, né, era inaceitável, assim, que as pessoas davam o horário de trabalho, ia para casa e não pensava em, né? Mas com o tempo você vai entendendo também, sabe? Essa questão do aproveitar o tempo, de ter o tempo livre, de agora é o tempo que eu vou dedicar para minha família, sabe? Vou fazer algo por mim, assim, não é tão workaholic como a gente está acostumado a ser. Então, acho que buscar o equilíbrio, sabe? Dos dois lados. Acho que o maior ensinamento é esse. Bacana, bacana. Bom, para encerrar, você quer deixar algum recadinho, uma mensagem, os seus contatos, enfim, hora dos recadinhos. Bom, vamos lá. Bom, meu Instagram de trabalho, né, de fotografia é @Silviane Piccioli. E de verdade foi um privilégio estar aqui com você nesse momento e poder levar um pouquinho mais também, né, do Chile para mais pessoas aí. É uma delícia ouvir esse teu depoimento e saber desse teu trabalho, muito bacana mesmo. Meus parabéns. Valeu!
Valeu, gente, valeu. Foi bom demais passarmos esse tempo juntos. Assina o podcast, assim você não perde nenhum episódio. Eu vou adorar se você entrar em contato. Me segue lá no Instagram, @brasileiroslongedecasa, ou escreve para brasileiroslongedecasa@gmail.com. Eu espero você no próximo episódio. Beijos e tchau!